Livro número 3 de Cryon, canalizações recebidas por Lee Carroll. Alquimia do Espírito Humano, um guia para a transição humana para a nova era. Prefácio: Alquimia do Espírito Humano, pelo escritor Lee Carroll. Bom, aí está o livro número 3. Parece que só se passaram poucos meses desde que estive zelosamente nos limites da razão, prestes a lançar uns escritos estranhos e fantasmagóricos do mais além. O resto é história. O êxito dos livros de Cryon assombrou-me. Há dezenas de milhares de livros aí fora no planeta. Recebemos centenas de cartas por mês. Organizam-se seminários por todo o mundo, realizam-se encontros com famosos profissionais, os quais já admirava e que agora são leitores ou ouvintes de Cryon, e recebemos ofertas para nos unirmos, para estar, para ajudar. Apesar de tudo isto, Cryon continua a dizer-me: nunca te esqueças das advertências. Lembra-te de que Cryon fala aos corações e às mentes da humanidade, uma a uma. Tu és um deles, tal como os outros. O que isto significa para mim é evidente. As minhas advertências de canalização estão mais à frente neste livro para que possa conhecê-las. São os postulados ou axiomas do trabalho de Cryon para mim. Isto significa claramente que a minha unicidade é idêntica à de todos os outros. Te acalma e realiza o trabalho. Não olhes demasiado à tua volta, pois isso irá distrair-te. O meu contrato não é maior do que o seu, seja quem for você que esteja lendo ou ouvindo isto. Cada um de nós concordou em empreender algum tipo de ação antes de chegar aqui. O desafio consiste em libertarmos-nos até o ponto em que possamos encontrar esta busca oculta e a colocar em prática. Dado que cada um de nós faz parte do todo, digamos assim, alguns reconhecerão Cryon como uma família, e não como uma entidade que tem que se seguir ou adorar, ou da qual se deva depender para encontrar poder ou paz. Sinto-me agradecido a todos aqueles que leram os livros de Cryon desta série, que ouviram as gravações, e também aos muitos que viajaram para participar nos seminários, para se impregnarem com a energia de Cryon e empaparem-se de amor. Agora já sabem que aspecto tenho, como soa a minha voz, tal como também já conhecem melhor como sou como um humano. Não posso me ocultar por mais tempo no anonimato que desfrutei até há poucos meses, pelo que parece. O meu contrato para o planeta foi Cryon. O meu contrato comigo mesmo foi afrontar o medo do ridículo, tendo como consequência uma potencial perda de amigos, colegas e família. De fato, este trabalho comigo mesmo ainda não parou e continuo a me autodescobrir ao aplicar os princípios. Ando a canalizar para a minha experiência cotidiana. Cryon pretende que eu viva os níveis em que estou oferecendo para poder sentir como é. Suponho que isto é simplesmente justo. Por último, também é conhecido que a minha esposa, Jan, é a outra metade do trabalho de Cryon. A maioria não se percebeu disso, exceto quem assistiu aos seminários. Os seminários são um lugar onde explico como ela teve a paciência de esperar por mim durante 9 anos, ao longo dos quais estive mergulhado na incredulidade, para que, no final e através da lógica, decidisse sobre do intangível e aceitasse o meu contrato. Ela é, portanto, tão responsável como eu da minha ligação com Cryon. Independentemente da forma como ela se tenha percebido, e sabia que era melhor não me dizer, procurou oportunidades para que a coisa surgisse antes de mim de uma forma que eu pudesse aceitar. Foi ela que me levou aos 2 médiums, ambos de passagem pela cidade onde vivo, que já há 3 anos pronunciaram o nome de Cryon numa sessão e me falaram da minha busca, na qual eu não acreditava nessa altura. Finalmente comecei a me abrir lentamente para algo que Jan soube desde sempre.
Tal como explicam nos seminários, este canal ou receptor não só traz consigo a sua esposa, mas também a outra metade do trabalho. Jan e eu sempre nos apresentamos juntos perante Cryon. Nunca fiz um livro ou seminário sem ela. É certo que eu canalizo e escrevo livros, mas a sua energia impulsiona tudo o que faço. Eu sou o motor e ela representa as rodas, e por vezes também a buzina. O nosso veículo forma uma associação que assenta no amor e no trabalho do Espírito. Gostamos de contar às pessoas o que temos aprendido como uma parceria, pois estamos convencidos de que esta informação é valiosa na nova energia e aplicável a qualquer tipo de vínculo amoroso. À medida que for lendo ou ouvindo este livro, irá perceber que todas as canalizações diretas foram realizadas com Jan fisicamente presente ao meu lado. Isto é importante para a manutenção do equilíbrio entre homem e mulher. Este livro tem um formato similar ao anterior, no sentido em que volta a ser utilizado com muita frequência o formato de perguntas e respostas. Também explico alguns casos, posto que Cryon deseja que você beneficie da minha perspectiva enquanto humano, para mais facilmente compreender as palavras e os significados do Espírito. Desde o último livro, acumulei centenas de horas de experiência com humanos e em transição, o que me proporcionou uma sabedoria ampla no que diz respeito às interpretações das mensagens de Cryon e sobre de como se aplicam na vida diária. A palavra alquimia é utilizada no título para representar uma imagem daquilo que o Espírito gostaria que estivesse associado com a nova energia, tal como a aplica na sua vida. Agora encontramos-nos num novo paradigma espiritual. A palavra paradigma começou a fazer parte do vocabulário da nova era e significa padrão, modelo. No contexto deste livro também significa a forma como as coisas funcionam. A força da conotação mágica da alquimia funde-se aqui com propriedade, assim como a firme ideia de transmutação. Cryon fala da urgência do nosso tempo, tema sobre do qual encontrará mais informação ao longo deste livro. Fala também da nova capacidade humana e de que todos nós estivemos metaforicamente na fila para estarmos aqui no planeta neste momento em particular. Podemos ser realmente diferentes? Podemos criar a nossa própria realidade ou curarmos-nos a nós mesmos? Absolutamente sim. Querido leitor, ouvinte, convido você a viajar por estas páginas comigo, dentro da comodidade dos seus próprios olhos e dos seus próprios momentos. À medida que for lendo, ouvindo, perceberá de que o propósito principal da publicação deste livro é oferecer-lhe informação de que se traduzirá em instrução para si mesmo. Não há nada para ser membro, não há nada que tenha que contribuir, não há nenhuma doutrina com que tenha que se comprometer, e sequer se aplica qualquer castigo espiritual se puser este livro de lado. A mensagem de Cryon é apresentada na mais pura forma de amor que jamais experimentei. Aqueles que sabem o que pretendo dizer encontrarão aqui a mesma energia que encontraram no livro número 1 e no livro número 2. A razão é muito simples. Trata-se do Espírito que nos fala como um igual, e o amor que se transmite tem, hoje, a mesma energia que teve quando se formou o planeta. A energia é pura, familiar e nada ameaçadora. Se o sentimento lhe produz a sensação de ter regressado a casa, então é porque captou, de fato, a verdade sobre quem você é. Lee Carroll. Capítulo 1 – Alquimia Humana. Saudações. Eu sou Cryon do Serviço Magnético. Neste momento, cada um de vocês está numa situação muito interessante. Não é nenhum acaso que estas palavras encontrem uma forma de chegar às vossas mentes e de penetrar nos vossos espíritos, pois todos se encontram numa fase de descoberta.
Desde a minha primeira comunicação, já há vários anos, as nossas energias mudaram notavelmente. Agora, estão profundamente imersos numa transição para níveis mais altos e alguns sentem-se perturbados por se tratar de algo tão grande. Por isso, não começarei esta nova série de comunicações sem vos dizer o quanto são honrados. A quem ler ou ouvir estas palavras, peço que compreenda o seguinte. Número 1. A palavra você refere-se à entidade cujos olhos estão lendo ou ouvindo esta frase agora. Número 2. Sei quem você é. Número 3. Não é por acaso que estamos tendo esta comunicação. Se lhes digo que sei quem você é, digo-lhe no sentido mais pacífico que possa imaginar. Do mesmo modo que um amigo querido observa cuidadosamente uma multidão e reconhece alguém que ama. Eu vejo-o agora e sei qual é o seu nome. Não há nenhuma entidade neste planeta que não me tenha visto, ou que não tenha participado na cerimônia da minha energia provinda do grande Sol central. Como pode ser isto? Pergunta você, dado haver um verdadeiro mar de entidades neste planeta? Milhares de milhões, mas eu digo que há muito menos humanos do que estrelas, e eu conheço todas as estrelas. O seu conceito de comunicação em série e dos números limita-lhe a capacidade para compreender como posso prestar atenção a todos vocês neste mesmo momento. A estrutura temporal do agora, que existe para uma entidade universal como eu, me dá a aptidão para me situar frente a você e dispor do meu tempo, enquanto honro a sua valiosa entidade e lhe ofereço conselho em amor. Cada um de vocês foi selecionado para estar aqui agora. Sim, incluo aqui aqueles que morreram das doenças da floresta e aqueles que morrem de doenças da guerra. Vocês não só se limitaram a apresentar-se como voluntários para cumprir este dever, mas também o pediram ativamente e planificaram o contrato que cumprem presentemente. Pode parecer estranho que alguns sejam selecionados para estarem aqui somente para morrer. Se você faz esta pergunta, é porque não capta a visão geral da obra em que participa ou a importância do papel que representa nela, o qual aceitou por inteiro. A obra a que me refiro é aquela que o situa a si no planeta como uma entidade toda-poderosa, selecionada entre inumeráveis outras para participar no grande acontecimento de se converter em humano e logo receber tudo o que lhe tem sido ocultado. Além disso, leva consigo a condicionante adicional de nem sequer reconhecer a sua missão ou a dos seus irmãos e irmãs. Volto a dizer-lhe que é com uma enorme honra que o vejo no período de aprendizagem em que se encontra presentemente neste planeta. E aqui está você, sentado, lendo ou ouvindo as palavras de Cryon. Deseja receber informação espiritual, pois sabe que algo está diferente na Terra. Percebe a urgência e a inquietação e não sabe por quê. Procura por algum grande sinal ou espera que Deus se sente ao seu lado e lhe ofereça consolo. Espera tudo isto e, devido à dualidade da humanidade, não reconhece o seu próprio poder nem quem é realmente. A verdade, porém, é que se encontra sentado diante do seu servo, Cryon. O meu sócio está impaciente por lhe oferecer a realidade de quem você é, e eu envolvo-o com energia e amor, pois sei exatamente tudo aquilo por que você teve que passar durante toda a sua vida. Todavia, não reconhece a sua capacidade ou o seu potencial, ao passo que eu consigo ver a sua grandeza. Você não sabe quem é, mas eu vejo a sua incrível linhagem. Se sabe como as coisas funcionam e leu ou ouviu as comunicações anteriores que lhe dirigi, também deve saber que já passou por muitas encarnações no universo. Este é o seu serviço e o seu grupo. Em consequência, a sua linhagem é impressionante
e torna pequena qualquer outra coisa que a maior parte de nós tenha como sendo as suas cores características. Neste livro verá, muitas vezes, transcrições das minhas palavras oferecidas em canalizações diretas à medida que o meu sócio vai cumprindo o seu contrato, o qual consiste em divulgar Cryon para o seu grande planeta. Algumas das mensagens parecerão similares, pois dirijo-me repetidamente a muitos indivíduos diferentes para lhes dizer o quanto os honro. Também me ouvirá falar das suas cores. Permita-me explicar-lhe isto de novo com maior clareza. Quando cheguei pela primeira vez, pedi ao meu sócio para tentar representar o aspecto do livro que está lendo ou ouvindo com uma certa nuance de cores. A cor nunca é a mesma ao olhar o nome de Cryon no livro. Muda dependendo da forma como você olha para ele. E se mover, as cores alteram-se. Cada um de vós tem o seu atributo exato enquanto uma das entidades do universo. A nossa configuração e as cores revelam quem nos rodeia, os nossos nomes e o serviço. E mais, estas cores indicam onde estivemos e o que andamos fazendo. Cryon tem uma magnífica configuração e muitas cores, e alguns já as viram. Essas cores falam do meu serviço ao universo e dos diversos lugares onde estive realizando o trabalho em que estou especializado. A minha cor subjacente é o que você poderia chamar de um resplendor, tal como o seu. Sobreposto a isto, encontra-se uma ligeira vibração de uma cor que, enquanto humano, não consegue ver. Essa ligeira vibração é o verdadeiro início da minha história da cor, em contraposição com o resplendor que fala do seu serviço. Do mesmo modo que você é capaz de ler, ouvir estas palavras, também pode ver-me como uma entidade universal e ler as minhas cores e configuração. Compreenderá imediatamente que a minha fonte é o centro, pois esse atributo colorido é o mais forte de todos os outros, assim como a mais alta de todas as vibrações. Representa o centro criativo da Irmandade de Luz. Isto é algo que todas as entidades do universo sabem. Tal como já disse antes, este centro não é um comando. É, simplesmente, uma parte que em nada está relacionada com uma hierarquia de importância, tal como você estende esse conceito. É o peso deste centro que é dignificado para o propósito e para o serviço que desempenha. A importância diz respeito, portanto, à celebração do propósito e não à categoria. Isto é muito difícil de explicar àqueles que continuam pensando como humanos. Imagine duas entidades que seguem pelo mesmo caminho, param para falar uma com a outra e, de repente, reconhecem que uma delas é o cérebro e a outra o coração. O cérebro sente um grande respeito pelo coração, pois, durante anos, nunca deixou de ser a bomba da vida. Ambos têm sido sócios a fim de criarem vida para o conjunto e, no entanto, nunca até o momento ocuparam o mesmo espaço no caminho. O cérebro deseja fazer muitas perguntas ao coração sobre de como se sente um órgão tão importante, como foi bombear o líquido do sistema humano e mantê-lo fluindo tão bem. Mas o coração também sente um enorme respeito pelo cérebro. Durante anos dependeu dele por necessitar de receber os ritmos precisos para poder funcionar. O coração deseja fazer imensas perguntas ao cérebro sobre de como era conter um sistema elétrico como o seu e ser tão complexo que podia comunicar-se com todos os órgãos ao mesmo tempo. Assim, estas duas partes completamente distintas sentam-se juntas e passam um tempo estupendo informando-se mutuamente o que significa servir ao conjunto. Quando retomam o seu caminho, cada uma delas sabe que nesse dia conheceu uma celebridade e afasta-se com a sensação de se ter enriquecido com a experiência. Acontece o mesmo com você e comigo. Trabalhamos juntos neste planeta durante anos, você servindo-se da sua capacidade e Cryon servindo-se da dele. E agora nos encontramos no caminho.
E ainda que você possa olhar para mim com muito respeito, pois represento o Espírito, sou eu que olho para você com muito respeito e lhe digo, repetidamente, que procedo da mente do amor e que você é amado com muita ternura. A principal diferença, meus queridos, é que até o momento, vocês e eu nunca ocupamos o mesmo espaço. Mas agora vamos ocupá-lo, porque vocês o conquistaram. Assim, cada vez que descem em qualquer planeta em forma humanoide, ganham uma banda de cor que se entrelaça com as que vocês já possuem. Tal como os anéis de uma árvore na Terra, essas bandas contam uma história a quem as vê. Neste preciso momento, todos os que estão na Terra têm algo em comum. As suas cores contam a história da Terra. Esta é a história de uma perturbação da 11ª hora, como o meu sócio deseja chamar-lhe, e representa uma vitória de um valor assombroso. Qualquer entidade universal que vos observe agora também lerá a história da sua grande linhagem. Foram vocês que planificaram e executaram uma das provas e experiências mais notáveis entre todas as que foram empreendidas, pois o vosso trabalho transformou o futuro de todo o universo. Isso lhe parece demasiado grandioso? Isto quer dizer que a sua dualidade está trabalhando bem e que a programação que trazem com vocês e que vos oculta a verdade está funcionando plenamente. Creia-me, a história é isso e muito mais. Chegará o dia em que voltarão a saber que estas palavras são a verdade e que os humanos são muito mais do que simples biologia caminhando pelo planeta com nomes humanos. Devido ao seu trabalho, será alterada a direção das ações do universo. Agora, mundos inteiros terão um plano que disporá de sustentação. Também isto é difícil de explicar. Quando lidam com dinheiro, suportam-no com ouro. O ouro é, pois, a substância que demonstra que a moeda tem valor. O mesmo ocorre com o seu papel no lugar de muitos mundos por vir. Em termos universais, o resultado das suas viagens e provas, como humanos, proporcionaram a substância para o valor de certas ações ainda por vir. Em consequência, vocês são ouro. Lembram-se das cores da nova era que referi nos livros número 1 e número 2? Encontrem-nas e poderão rir-se desta analogia. Parênteses. Para as cores de Cryon, o livro número 1, Os Tempos Finais, na página 37. E lembre que o livro número 2 de Cryon se chama Não Pense Como um Humano. Fecha parênteses. Vocês demonstraram que, num vazio, a tendência natural de uma entidade na escuridão é originar a fonte do amor. Ainda que isto possa parecer uma afirmação demasiado simples, nunca fora demonstrado anteriormente. Porém, vocês demonstraram-no sobre este planeta. O significado disto irá assombrá-los na sua importância universal quando finalmente se livrarem do manto de biologia que atualmente trazem com vocês. Chegará um tempo, quando viajarem pelo universo, em que todos aqueles com quem se encontrarem ao longo do caminho se deterão e apreciarão respeitosamente as suas cores e reconhecerão a sua fama. Irão perguntar-vos como foi isso de participar na experiência da Terra. Como bandas e recompensas em massa, essas cores contarão toda a história do grupo de guerreiros que tanto fez por todos os outros. As lendas sobre o seu trabalho serão conhecidas universalmente e a palavra Terra significará muito mais do que um simples planeta. Essa palavra será utilizada como sinônimo de comunicar a energia do princípio. Será de estranhar que, no meio da sua batalha, eu chegue perante você com amor e honra? Será de estranhar que deseje sentar-me aos seus pés e lhe servir? Será de estranhar que, cada vez que eu o vejo, deseje, metaforicamente, lavar os seus pés? Vocês estão precisamente no meio de um tremendo acontecimento sobre a grande transição. As páginas com as canalizações que se seguem
Assim como as comunicações anteriores, os livros número 1 e 2 de Cryon, contam claramente a história do que se passou nos poucos e últimos anos em relação à Terra. Toda a razão de estarem aqui deriva do seu próprio trabalho. O meu serviço é oferecido em resposta à transformação ocorrida no planeta, uma transformação que vocês mesmos proporcionaram. Como pessoa individual, talvez se pergunte: não me lembro de ter feito nada de especial. O que é que eu fiz? Os humanos, porém, elevaram gradualmente a vibração da Terra, permitindo um futuro que não foi previsto por ninguém. Presentemente, tem de enfrentar muitas mudanças, e o meu trabalho consiste não só em facilitar o magnetismo que permita o seu próprio crescimento, mas também em dar-vos informação amorosa sobre o que está acontecendo. Tudo o que faço aqui concentra-se num único propósito: oferecer paz no que toca à mudança e dar informação, na qual encontrarão mais sentido do que naquela que a sua entidade será capaz de dar por si mesma, a qual vos permitirá assumir o poder que vos pertence. Estas mudanças podem criar um medo enorme naqueles que regularmente inventam o drama das suas vidas para se manterem agitadas. Sempre haverá humanos que o farão para se sentirem incômodos. Tenha cuidado com os arautos da desgraça que difundem o medo com o único propósito de obter controle e fama. O profeta que lhe disse que o céu irá cair-lhe sobre sua cabeça recebe muito mais atenção do que aquele que lhe disse que não será assim. Isso corresponde a um velho conceito de energia, o que já não é mais conveniente. O novo sistema de energia nesta nova era baseia-se no amor. Pensem nisso. Por acaso não lhe parece ter chegado o momento de seu estilo de vida e seus pensamentos mais internos começarem a espelhar os costumes dos numerosos mestres que caminharam por este planeta e que tanto respeitaram? Eles exprimiram a espiritualidade e passaram uma mensagem baseada no amor. E, à volta dessas mensagens de amor, produziram-se milagres espantosos e uma atitude pacífica. Mas essas entidades foram separadas de vocês, e vocês logo as rotularam de especiais. Muitos tomaram-nas como exemplos. Outros, inclusive, as adoram erradamente, confiando que essa adoração os ajuda a aproximarem-se de Deus. Mas agora eu vos digo que o sistema da nova era é o amor. O amor refletirá as suas transformações quando se moverem numa direção que possua essa vibração e cooperará com a sua vida à medida que forem cocriando. Acontecerá exatamente o oposto se nada fizerem e não se moverem espiritualmente. Nisto não está implicado nenhum castigo, mas apenas uma falta de crescimento e uma vida mais curta, devido ao fato de se sentirem incômodos e temerosos. Atualmente, a sensação de uma boa parte da humanidade está sentindo que é incômodo se esses humanos se virem sentados no balanço que lhes é familiar. Esse balanço, porém, já não oscila como oscilava. Serviu bem durante anos, mas é verdade que está sujo e deixou de ser cômodo. Porém, como ainda é familiar, confiam que continuará servindo. Para alguns, este balanço de familiaridade contém cólera, vitimização e uma natureza de queixume e lamúria. Por que não? Se funcionou bem e sempre forneceu o apoio necessário de simpatia, enquanto transferiam os problemas para cima dos outros, por que haveria de mudar? De repente, porém, a mecânica dessas ações deixa de oferecer os mesmos resultados, e a reação que os humanos têm perante isto é o medo. O que aconteceria se, uma dessas manhãs, ao acordar, verificasse que nenhum dos aparelhos mecânicos da sua casa funcionasse como no dia anterior? O interruptor A desencadeava a ação B, mas agora, ao acender as luzes da sala, começa a sair água da torneira da cozinha. Consegue imaginar a desorientação que sentiria até voltar a aprender a acionar os interruptores corretamente? Agora, registre o seguinte na sua mente: as coisas sempre têm decorrido de uma forma determinada e as pessoas que o rodeiam sempre tiveram para com você o mesmo tipo de reações determinadas. Bom,
Isto é algo estável, embora seja negativo. Mas se esta situação mudar de repente e os outros passarem a reagir imprevisivelmente, os velhos métodos que utiliza este quadro imaginário supõem, no mínimo, um verdadeiro desafio para a sua sanidade mental. Não obstante, é isto o que está a acontecer nas velhas culturas. À sua volta, você encontrará uma sensação de ponto final. Muitos são os que já celebraram o fecho de uma época e o início de outra nova. As velhas tribos do planeta estão muito conscientes do que está se passando, uma vez que os seus calendários o predisseram. A mudança, no entanto, será diferente da que era esperada. Será uma época de graduação em lugar do extermínio da vida. Trata-se da graduação da Terra e a sua entrada em novos âmbitos da galáxia, que antes estavam ocultos. E será também a graduação do ser humano, que adquirirá uma nova consciência e encontrará novas formas de vida anteriormente ocultas. Embora continue a oferecer-vos alguma das transformações pessoais que podem esperar se acaso desejam uma antevisão de como se espera que sejam os próximos 2000 anos, então leiam ou ouçam a lista original das 9 bem-aventuranças de Jesus. Isso constitui o projeto para o ser humano da nova era. Poderia dizer-se que estranho que tenham tido no colo durante tanto tempo, não é verdade? O Mestre do Amor trouxe-vos este novo paradigma numa forma que pudessem compreender e estudar, muito antes até de necessitarem dele. Agora, porém, podem fazê-lo. As mensagens que transmito neste livro oferecem-lhe muitos dados de natureza prática para que você passe a considerar na sua vida. Agora, porém, gostaria de especificar algumas das transformações que talvez possa estar sentindo como humano da nova era. Faço isso para o ajudar a sentir-se identificado com a verdade do que estou dizendo. Sobre mudanças na Terra. Nenhum humano dá as boas-vindas ao tipo de mudanças que pode desencadear um cataclisma planetário. Tal como mencionei anteriormente, o humano e a Terra não só estão relacionados, mas também são interativos, sendo considerados como uma só entidade. Quando as entidades universais referem Terra, dão a entender, na realidade, a Terra física e as pedras do planeta, os humanos que nela vivem e as outras entidades presentes para apoiar o conjunto. Tudo isto é visto como um só sistema e as medições da vibração do planeta incluem tudo isso. Não se pode elevar a vibração dos humanos sem elevar também a vibração da Terra. No passado falei do fato de terem de considerar a Terra como parte da sua vida. Os antigos sabiam disso e celebravam o planeta sempre que surgia uma ocasião. Também tinham muito cuidado em criar um equilíbrio quando utilizavam os recursos, devolvendo-os a cada oportunidade. Neste momento, não irei falar deste assunto, pois vocês já dispõem dessa informação. Mas recordarei uma vez mais por que é que o planeta tem de mudar fisicamente. A rede magnética é algo que afeta a sua dualidade. Está construída para permitir que reconheçam uma boa parte do seu poder espiritual e para verem uma parte considerável do vosso si mesmo real. Os novos ajustes feitos na rede estão relacionados com a sua dualidade, mas são um atributo do planeta. Mais uma vez vos convido a perceberem a lógica de que está por detrás de tudo isso. Por que seria necessário ajustar um atributo físico da Terra para vos transformar? A resposta deveria ser evidente, porque a Terra é como se fosse vosso pai e sócio simultaneamente. Os dois, a Terra e você, são como viajantes simbióticos através da galáxia e necessitam contar com respeito mútuo permanentemente. A alteração da rede afetará a Terra. No passado, já referi o fato de a rede magnética do planeta estar sendo mudada. Também referi que o Sol é como um motor para a rede. De momento, porém, esse fato não está sendo levado muito a sério, pois trata-se de uma verdade da qual a ciência terrestre ainda não se percebeu. Só mais tarde, quando começarem a enviar e a receber mensagens intergalácticas, ficará claro o papel que o Sol interpreta.
pois todas as comunicações se farão através dele, passarão pela rede e pelas novas portas criadas para o efeito. À medida que a Terra for mudando, também os humanos mudarão. Os terremotos, a meteorologia, a atividade vulcânica podem realmente definir os seus estados de ânimo e alterar as suas personalidades. Começando pelo medo de morrer, vocês poderão dizer. Mas o tipo de mudança de personalidade de que falo é que um terremoto ocorrido do outro lado do mundo pode fazer com que vocês se transformem e estejam onde estiverem. Não podem explicar porquê, mas a verdade é que se sentem incomodados. Esta sensação não decorre de uma preocupação com a sua segurança, mas de uma ansiedade relativa ao próprio planeta, porque começam a estar sintonizados com ele. Alguns estão adquirindo uma consciência planetária pela primeira vez na vida. Muitos nunca pensaram nessas coisas até há aproximadamente um ano e, agora, sentem algo mais do que casualmente interessados pelo que está acontecendo na natureza. O que podem fazer em relação a essas mudanças? Permitam-me explicar, novamente, que se trata de um período de transição que terminará dentro de 8 anos. Durante esse período, pode ser que sintam muito tranquilos em relação a essas mudanças, mas alguns serão apanhados de surpresa. Número 1. Assumam a responsabilidade pelo acontecimento que seja adequado ao novo caminho do planeta. Isso não significa que tenham que assumir a responsabilidade pela morte, pela destruição, pela correção. Significa assumir que fazem parte de um todo e que esse todo está experimentando um crescimento. Por consequência, é correto e esperado, não é um ponto final. Os antigos sabiam muito bem como fazer isso. Depois de muitas e grandes catástrofes que assolavam a terra e acabavam com a vida, dificultando inclusive a procura do alimento, celebravam o acontecimento como um ciclo de crescimento dentro de uma visão geral de como funcionavam as coisas. Que sabedoria que estava contida nessa atitude! Há muita ironia no fato de, presentemente, se encontrarem perto de descobrir a verdade através da ciência, quando foi a ciência que vos separou da Terra. Tratem de ajudar quem vos rodeia a compreender este conceito, para que não odeiem a Terra por causa do que acontecerá durante o período de mudança. Número 2. Não se sintam vítimas de nada que vos aconteça. Por acaso são capazes de, ao encontrarem-se no meio de acontecimentos terríveis e de momentos de muita dor, perceberem-se de que estão a enfrentar com o que ajudaram a planificar? Algumas das parábolas de Cryon, incluídas mais adiante neste livro, tratam precisamente disto. Você tem uma alternativa quando se encontra diante das lições que deve aprender. Pode ser uma vítima ou um vencedor. Isso depende de você. O humano da nova era compreende completamente a diferença entre essas duas atitudes e sente-se em paz com ela. Deus, ou o planeta, não conspira contra os humanos para os converter em vítimas. Poderia perguntar, então como posso sentir-me seguro? A questão da comunicação com o Espírito não é como posso sentir-me seguro, mas sim como é que os meus filhos podem estar seguros? A energia criativa da qual passaram a dispor deveria dizer: eu cocrio, em nome do Espírito, a capacidade de estar no auge do meu contrato. Não existe para você um lugar mais aprazível do que este. Lembre-se, desejamos que fique e realize o seu trabalho, tal como muitos outros estão fazendo. Isto significa que, para você, é muito melhor permanecer na Terra e continuar o trabalho de iluminação espiritual do que desencarnar, regressar e gastar outros 20 anos para voltar a crescer. Por acaso isso faz sentido para você? Embora não possa saber o futuro, pode cocriar a capacidade para estar no lugar certo no momento certo, ainda que não saiba onde está esse lugar certo. Talvez isso lhe pareça estranho, pois é como fazer planos para empreender uma viagem sem conhecer o destino. Apesar de tudo, é assim. Este aparente quebra-cabeças
tem a ver com a nova energia e com o viver no agora, e não com a forma como costumava ser. Antes, a sua felicidade dependia de uma visão linear da vida e no conceito de que deveria estar sempre preparando-se para aquilo que acreditava que iria surgir-lhe no caminho. Em outras palavras, para você, o lugar doce é também um lugar seguro. O fato de cumprir o contrato coloca você no alinhamento perfeito. Meus caros, o melhor que pode fazer pelo planeta é reconfortar os outros durante o período de mudança da Terra. A ferida do coração é a mais dolorosa de todas e o medo é o inimigo da nova era. Quando se der conta do potencial da paz existente na turbulência e quando puder praticá-lo por você mesmo, então irá sentir-se capaz de o oferecer livremente aos demais. Quando as coisas se complicarem, haverá muitos, alguns dos quais você nunca imaginou, que chegarão à sua casa com os rostos angustiados de medo. Vão querer conhecer o segredo da sua paz. Pedirão respostas para perguntas que você terá a sensação de não saber. Compartilhe com eles a mensagem de amor pelo planeta. Compartilhe aquilo que souber sobre esses tempos, assim como o apreço que o Espírito tem por vocês. Ofereça-lhes a esperança do futuro que Cryon está oferecendo a você neste momento. Não pode fazer nada mais singular e grandioso do que isto. Quando fizer isto, muitos serão os que estarão precisamente no âmago do seu contrato e perceberão pela primeira vez que o seu caminho é compartilhar o amor. É tão fácil como é potente. Sobre a mudança humana em geral. Permitam-me falar de algumas mudanças para aqueles que não são trabalhadores da luz e que nunca chegarão a ler ou ouvir esta comunicação. Os acontecimentos que chegarão a estas pessoas queridas, tão importantes para o planeta como você, são os seguintes. Devido às mudanças na Terra, muitas dessas pessoas experimentarão medo e procurarão por respostas. Encontrarão boas respostas em lugares onde, de várias formas, se ensina sobre o Espírito. Alguns encontrarão a fé através da busca espiritual, que será variada. A busca de Deus é uma resposta válida e verdadeira ao medo que experimentaram nesta nova energia, pois promove o amor e um vínculo maior com a Terra. Procure respeitar isto em todas as suas formas. Talvez se assombre ao ver quantos humanos se adiantam e iniciam essa busca nestes tempos de mudança. O medo os leva a isso. É importante que se dê conta de uma verdade universal básica relativa àqueles que não acreditam como você acredita. Não os julgue. Não lhes deseje nenhum mal simplesmente porque o caminho deles não corresponde ao seu. Por acaso se lembra dos tempos em que poderia ter acreditado em algo diferente do que acredita agora? Se nesta altura a opção que fez serviu à sua vibração do momento, tal significa que você estava no lugar certo. Ter avançado prematuramente poderia ter despedaçado a sabedoria da qual agora você desfruta no seu caminho atual. Assim, cada humano é responsável pelo seu próprio lugar e tempo. Convém, no entanto, que responda a quem lhe pedir ajuda. Não saia para recrutar outros para acreditarem naquilo em que você acredita. Tente ver todos dentro do contexto apropriado para o que eles são, inclusive no caso daqueles que o ridicularizam e prejudicam, pois esses são precisamente os que têm um contrato kármico com você. Se, caso, você tenha solicitado o implante neutralizador, falaremos disso mais adiante, então é menos provável que eles apareçam na sua vida, pois a própria mudança efetuada terá desmontado a necessidade da interação kármica. Os humanos que rechassem a mudança espiritual ficarão mais bravos do que antes. É triste dizer isso, mas os problemas que atualmente a vossa cultura tem com a delinquência podem piorar, antes de que tudo volte à normalidade. Isto é resultado direto do conflito que esses humanos experimentam ao sentirem-se vítimas das mudanças planetárias sem nenhuma esperança para o futuro. Para eles, a reação será experimentar mais medo e cólera. Outro aspecto triste que ocorrerá, mas que assustará muitos deles até o ponto de os fazerem mudar,
é que a sua média de vida será encurtada espetacularmente, porque insistem nas velhas formas quando a rede já proporciona outras novas. Aqueles que preferirem não mudar para a nova energia e se dirijam na direção oposta ao índice vibratório do planeta, libertarão por si mesmos e através da sua própria biologia as sementes da doença. Serão incapazes de se sentir incômodos ou biologicamente equilibrados na nova energia. É isto que concordaram fazer, é isso que foi preparado nas sessões de planificação em que você participou com eles, antes de nascer. Mas, atenção, isto não é nenhum castigo. Trata-se de uma resposta planificada a uma decisão livre da vontade humana que eles incluíram no seu próprio contrato com antecedência. Por acaso, consegue imaginar as transformações que podem ser desencadeadas quando eles se perceberem que estão morrendo demasiadamente cedo como grupo? Irão acusá-lo de sinistras ações encobertas que afetam os da sua classe. Se sentirão paranoicos e muitos acreditarão que vocês estão a matá-los com algum tipo de uma nova e invisível tecnologia psíquica. Por não terem assumido a responsabilidade pelas suas próprias vidas, os seus medos aumentarão e acabarão por canalizar a sua cólera contra vocês enquanto morrem lentamente. Digo estas coisas para poderem compreender que a Terra não se converterá numa espécie de céu instantâneo, segundo o conceito que eles têm de céu. Há aqui muito trabalho, sendo por isso que vocês se apresentaram para estar no planeta agora. Alguns fluirão com a nova energia, outros nem tanto. Vocês, porém, já sabiam disso antes de chegarem aqui. Este é o planeta de livre-arbítrio e continua a sendo. Contudo, a mudança principal que está presente é: uma porcentagem suficiente da população terrena expandiu a sua consciência até ser alcançado um nível que alterou a vibração de todo o planeta, tal como é medida durante a convergência harmônica. Esta mudança é muito mais profunda do que a que está acontecendo na sua cultura, a qual não representa sequer metade das criaturas encarnadas no planeta. Com esta mudança de consciência, os humanos ganharam uma nova era, assim como a capacidade autônoma de que passaram a dispor. É por esta razão que agora me comunico com todos vocês e também da minha prolongada estadia aqui. Como prova do que estou dizendo, observem que dentro da sua cultura começa a haver muito mais interesse pelos temas da nova era. Os meios de comunicação, embora impulsionados apenas pela economia, resolveram destacar os atributos da nova era. Isso significa, e está muito claro, que há muita gente assistindo estas transmissões, o que tem como resultado o aumento do lucro das emissoras, assim como a sua continuação. Passou a ser corrente contatar com temas sobre anjos e guias, com discussões sobre entidades galácticas que estão de visita e com milagres. Jamais encontrariam esses temas na programação televisiva e seus entretenimentos, nem teriam espaços de debate sério se não tivesse ocorrido uma maciça mudança de consciência. Pensem nisso, pois tal só começou a ocorrer depois da minha chegada. Por acaso isto está relacionado com algum tipo de agenda que tenha sido referida antes por Cryon? Sobre a sua própria mudança. Falo agora para os trabalhadores da luz. É importante que compreendam alguns dos mecanismos do que está acontecendo para evitarem o medo. Para vocês haverá uma nova forma de ser normal, tal como haverá novos sentimentos no que toca à sua biologia, algo a que terão de se acostumar. O plano é que se sintam cômodos com as novas formas de ser. Importante: o que se segue é genérico para todos os trabalhadores da luz, à margem de qualquer efeito do implante. Aqueles que tenham compreendido as primeiras mensagens de Cryon sobre da aceitação do processo de libertação do karma, o implante neutralizador, e tenham agido em conformidade, facilmente ultrapassarão algumas das questões que se seguem. Já aqueles que não solicitaram o dom do implante terão que seguir um ciclo de aprendizagem mais prolongado até terem clarificado os seus atributos kármicos, como era costume fazerem. É conveniente, porém, que todos estudem a mensagem que se segue.
Na nova energia, todos passaram a estar conscientes. Esta tomada de consciência ocorre naquela parte do vosso ser que se denomina o mental, ou naquela parte que alguns mestres chamam chakra coronal, ou que está representada pelo desenvolvimento do chamado terceiro olho. Seja qual for a tua visão sobre isto, representa um tremendo aumento de vibração dentro da cabeça, pois é aí que a perceberão. Ao se comunicarem com seus guias, ao cocriarem e ao manterem uma relação muito forte com o seu ser superior, o próprio Deus, terão lugar algumas coisas interessantes. Alterações no processo de meditação. A primeira coisa que acontece será uma desativação dos velhos métodos. Assim, aqueles que meditam começarão a sentir dificuldades em fazê-lo. Por acaso não é estranho que a meditação seja a primeira vítima do aumento de consciência? Pois aqui tem a mecânica do que está acontecendo, para que possam compreender por que assim acontece. A meditação é o tempo que se passa a ouvir o universo ou ao espírito. Acostumaram-se a estar sentados tranquilamente enquanto obtinham uma maior compreensão de si mesmos e da terra, que alguns chamam natureza. Este foi o velho método de comunicação entre o Deus que há em cada um de vocês e o seu ser biológico. E funcionou muito bem. De repente, porém, surgimos nós a dizer que o véu foi levantado ligeiramente e que a rede ajuda a facilitar esta mudança. À medida que o véu for levantado, mudarão os métodos de comunicação e, por consequência, também a meditação mudará. Eis um exemplo. Quando a sua tecnologia avançou até o ponto de que, para conseguirem uma comunicação regular, já não é preciso escrever longas cartas e ter de ser entregue fisicamente a outros, vocês, claro, deixaram de as escrever. Passaram então a utilizar a nova tecnologia para falar verbalmente, de forma imediata e instantânea com os outros, inclusive a longas distâncias, o mesmo acontecendo com quem respondia. Isto teve como consequência acelerar a vida cotidiana. Já não era necessário esperar para entregar em mão as missivas escritas, só para receber respostas comuns. Algo similar aconteceu no nível espiritual. As longas cartas que costumavam escrever são muito parecidas com a meditação a que se acostumaram. Agora, dispõe da capacidade para ter uma comunicação instantânea com o Deus que cada um leva em si mesmo, e as respostas chegam com rapidez. Alguns, seja por hábito ou por um sentimento de culpa, sentem que não honram convenientemente o Deus interno se não se entregarem à meditação. Convém, porém, que se acostumassem ao novo método. Para muitos, isto significa deixar de meditar usando a velha fórmula. As meditações de energia da nova era convertem-se em sessões de ação em que o propósito principal consiste em mobilizar outros para que, juntamente consigo, canalizem o amor para o planeta. Esperamos com impaciência aqueles que compreendem isto e comecem o protocolo para essas sessões. Alguns já estão fazendo isso porque percebem que é o mais natural. Se este é o seu caso, são celebrados por terem visto a mudança e por se terem calibrado com ela. Assim, se você é um desses trabalhadores da luz que tem a sensação de que as suas meditações já deram o que tinha que dar, palavras do meu sócio, peço-lhes que pare e por um momento considere por que está sendo assim. Não há nada errado nisso. Agora dispõe de uma nova tecnologia espiritual que vos permite conseguir o que necessitam em pouco tempo. Dispõem de um novo dom, o qual aceitaram, mas que continua à espera de ser utilizado. Se crê que não está sentindo aquela resposta do espírito a que estava acostumado quando meditava, tem toda a razão. Habitue-se à sensação de estar no comando, de ter o controle. Habitue-se ao novo paradigma de normalidade como guerreiro da luz, que se educa a cada passo que dá. A sua sabedoria é, agora, instantânea. Isto é muito parecido à sensação de canalização que o meu sócio tem. O amor e a sabedoria do Espírito acontecem à medida que você necessita delas, e o amor está sempre presente, derramando-se nos seus dias e noites através da abertura do véu.
Deixaram de ser necessárias aquelas sessões em que você criava um diminuto fluxo de amor, o qual se esforçava para absorver e que lhe proporcionava uma certa sensação durante aproximadamente 1 hora. Agora, dispõe de todo o manto do Espírito, que pode usar, algo que o convidamos a fazer. Desta forma, aquelas longas cartas de meditação passaram a ser ineficientes e desnecessárias para si, pessoalmente. Bom, mas estarei eu dizendo a todos os trabalhadores da luz do planeta para que deixem de meditar? Alguns pensaram que sim. Peço, contudo, para que compreendam que todas as alterações ocorrem gradualmente. Alguns continuam a meditar e a obter o tipo de resultados que esperam. Se assim é, continue. Esta mensagem é dirigida àqueles que têm a sensação que as suas meditações passaram a ser defeituosas. E já expliquei por que assim é. Se isso faz sentido para você, comece a aceitar o seu próprio poder e compreenda que o que antes demorava imenso tempo a conseguir, agora consegue-o cada vez mais rapidamente. Isto está de acordo com a mudança universal, à medida que você se move lentamente para um alinhamento com o agora. Algo que já expliquei muitas vezes. Transforme as suas antigas meditações solitárias em meditações de grupo, de 2 ou mais, e atribua um propósito energético em cada sessão, de modo a coordenarem as suas intenções vibratórias. Isto é o melhor que podem fazer por vocês mesmos e pelo planeta. Se estão dispostos a passar tanto tempo com o Espírito, façam com que o planeta também se beneficie. Agora, você já não precisa de o fazer pessoalmente como fazia antes. Alterações no equilíbrio biológico. Eis outro sentimento que talvez esteja experimentando. Atualmente existe uma falta de consciência vibratória entre o que tem sido denominado vibração mental e o resto da sua biologia. A mensagem que eu e outros lhe oferecemos é uma mensagem espiritual. Apesar de eu influir no plano físico, você percebe o seu crescimento de uma forma mental e espiritual. Lentamente converte-se numa pessoa tolerante e pacífica, com uma sábia visão geral de quem o rodeia. Para si, há processos quase exclusivamente mentais, embora se trate na verdade de atributos astrais. No entanto, sente na sua cabeça, e a sua atitude é vista como um produto do seu aparelho mental. O que acontece depois irá parecer familiar para alguns. O espírito, meu caro, sabe que o resto da sua biologia precisa se atualizar em relação ao seu novo aparelho mental, o chakra da coroa. Para que isto aconteça, muito trabalho está sendo gerado para si num nível biológico. Este processo remonta, na verdade, ao período 1111, quando vocês foram informados do código que se transmitiu a toda a humanidade. Falaremos disto mais adiante. A biologia recebeu autorização para alterar o crescimento astral neste momento e, para este propósito, foram dados os mecanismos necessários à parte magnética do DNA. Os resultados desta falta de sincronização é que muitos têm a sensação de estarem a ser trabalhados enquanto dormem. Alguns poderão ter sonhos metafóricos de mãos que lhes tocam por toda a parte, ou de criaturas pequenas que cuidam deles durante a noite. Mas, mais uma vez, trata-se de um processo novo que atua ao seu favor para trazer saúde na nova energia, embora também possa gerar medo se não estiverem conscientes do que está acontecendo. O medo mais forte que afeta a maioria é de haver entidades que atacam durante o sono. Mas devem conhecer as diferenças entre a cooperação da sua própria biologia e o ataque de uma entidade estranha. A diferença principal é como se sente sobre do que está sendo feito. Se tem alguma dúvida, dispõe da possibilidade de criar uma solução mediante o procedimento de que já lhe falei no passado, mas recordo aqui. Número 1. Praticando o sonho lúcido, terá um controle total sobre o que está acontecendo enquanto dorme. Número 2. Se sente como indesejável o que acontece à sua volta enquanto dorme,
Exija às entidades indesejáveis que se retirem. Realmente, os humanos não usam o poder de que dispõem para fazer isto. Trata-se de um poder absoluto e nenhum ser astral ou de outra dimensão pode permanecer junto de você sem autorização. Uma vez feito isso, será deixado em paz para que ocorra apenas o que lhe seja desejável. Mas, se ainda assim sente as mudanças que estão a ocorrer em si, poderá relaxar-se e sorrir perante o funcionamento da sua própria biologia. Número 3. Celebre o processo e mantenha-se na expectativa dos seus resultados. Poderá perguntar: e se não consigo dormir por causa disso? Encontramos-nos aqui com um axioma do espírito. A sua biologia saudável sempre receberá o sono de que necessita, pelo que, com frequência, irá deixá-lo acordado se já não precisar de dormir mais. Talvez ache isso incômodo, mas é correto. Em muitas das ocasiões em que está sendo trabalhado, a energia que lhe é transmitida substitui o que teria recebido através de várias horas de sono. Por conseguinte, a sua preocupação por ter perdido o sono não é válida. De fato, esta preocupação é que pode provocar um verdadeiro desequilíbrio no sono. Se tem a sensação de passar as noites sem dormir devido ao trabalho que está sendo feito em você, exija ao corpo, em voz alta, que trabalhe mais lentamente. Isto irá ajudá-lo a relaxar-se durante os períodos em que o trabalho é feito e respeitará o seu desejo de se sentir como se estivesse dormindo mais. A sua biologia inferior se nivelará com a sua cabeça e os outros chakras, equilibrando-se pelo nível vibratório do chakra superior. Neste processo, deverá estar consciente de que aquilo que considera como energia Kundalini parecerá realmente estranho, mas não passa de mais uma sensação igualmente diferente do que qualquer outra que já tenha experimentado até o momento. A Kundalini é a energia que realmente mexe com todos os chakras ao mesmo tempo. É também a única que se põe em movimento em resposta aos outros chakras, inclusive com aqueles que permanecem estáticos. Isto surgirá na sua vida sob a forma de inquietação ou de ansiedade mental. Fará com que fique andando à toa de um lado para o outro, com a sensação de que está prestes a acontecer algo, de forma que o melhor é ficar alerta. Embora essa sensação seja falsa, não tem nada de negativo. É, isto sim, uma reação química muito real. No fundo, você está se confrontando com alinhamentos totalmente novos e com sentimentos igualmente novos. Aconselhamos a acostumarem-se com esta nova onda de energia e a reconhecê-la por aquilo que é. Para alguns, esta onda energética poderá persistir até bem dentro do século que se aproxima. Tem de aprender a relaxarem-se com esse novo sentimento. Trata-se simplesmente de uma nova vibração entre os seus portais biológicos. Isto é o novo normal. Ponto final na escuridão. Há outro atributo que alguns experimentam, o qual, embora menor, precisa de explicação. A experiência humana através da visão biológica na velha energia é diferente da que virá a ser na nova energia. A sua biologia está sendo realmente sintonizada de forma a que, no futuro, possam ver alguns atributos astrais. Isto significa que os seus olhos têm de ser alterados, assim como as ligações dos olhos com o cérebro e até dentro do próprio cérebro. Os sintomas são os seguintes. Muitos, agora, ao fecharem os olhos na mais completa escuridão, perceberão uma espécie de tonalidade vermelha, como se houvesse uma luz acesa na sala onde estão. Para aqueles que se acostumaram a que tudo fique escuro quando fecham os olhos, a velha forma, terá que haver um período de ajuste e de compreensão da razão pela qual isto está acontecendo. Para além desse sutil tom avermelhado, talvez experimentem uma formação de padrões geométricos. Isto é pura ciência e uma resposta absolutamente natural ao trabalho que está sendo feito para equilibrar a sua biologia. Alguns virão a compreender os atributos geométricos à medida que continuarem ouvindo ou lendo as mensagens incluídas neste livro. Estas coisas, conjugadas com as anteriormente referidas, também tenderão a interferir com o ritmo de sono.
como já foi descrito antes. Portanto, este tema das mudanças biológicas deve ser entendido tranquilamente. Convidamos a respeitarem o processo e a relaxarem-se em relação a tudo o que está acontecendo. Ao enobrecerem algo que não compreendem, convertem-se em parte dele. Esta aliança promove uma conclusão mais rápida do trabalho e faz com que se sintam amados enquanto o processo decorre. Isto, está claro, é o tema recorrente de Kryon para a nova era. Vocês são o inimigo obstinado. A quantos já ocorreu que são inimigo de alguém? Muitos dos que aceitaram a mensagem de Kryon, baseada no amor, tratam de evitar esta classificação. Para a maioria, porém, sucede precisamente o contrário. Desejam alcançar a tolerância e a paz dos maiores mestres da Terra e não desejam o mal a ninguém. Será, pois, decepcionante perceberem que alinharem-se à nova energia significa traçar uma linha de combate a muitas das organizações religiosas humanas existentes no planeta. No passado, já falamos da tristeza implícita no fato de muitas das suas religiões baseadas no amor se caracterizarem por uma doutrina que exclui quem não crê, exatamente como a dita organização pede para crer. Haverá tanto medo em relação ao que está acontecendo na Terra que estas organizações irão culpá-los por isto e chegarão a chamar-vos de diabos. A grande ironia é que, para demonstrar isso, se referirão às canalizações dos seus próprios profetas. Vocês, claro está, não terão o privilégio de contestar referindo-se às suas próprias canalizações. Dado que estas organizações não têm espaço para a mudança, não podem aceitar uma terra sem um final infeliz, tal como se canalizou nos seus livros. Sentam-se numa atitude complacente à espera do pior e não mostram qualquer tolerância para com quem expresse a mensagem do Espírito, a qual diz que vocês transformaram o planeta com os seus próprios pensamentos. Inclusivamente, como as maiores religiões baseadas no amor, pertencentes à sua própria cultura, serão incapazes de decidir o que fazer com a boa e nova informação. Irão revoltar-se contra vocês e tratarão de eliminar as suas mensagens. A mensagem destas organizações é de medo e, com o objetivo de salvar a sua alma nesses tempos finais, dizem a vocês que devem ceder o seu poder a Deus, não se esquecendo de dar a sua própria definição de Deus. Então, sim, vocês ficarão bem preparados para o fim. Por acaso isso faz você se sentir bem? Então, o que podem fazer a esse respeito? Número 1. Não discutam a sua doutrina com essas organizações. Isto é algo que elas mesmas criaram e que pertence à consciência do medo. Será muito interessante ver como irão reconciliar a sua posição com o amor, pois alguns dos atributos do seu comportamento não encaixarão na sua doutrina. Se um humano chega e lhe diz: "Não gosto do seu nariz", você dispõe de várias opções. Uma delas consiste em levantar a sério a afirmação e defender o seu nariz. Se fizer isso, terá sido manipulado por uma pessoa para entrar numa discussão e terá aderido a uma batalha criada por ela. Não existe nenhuma lei ou regra humana que se afirme que cada vez que outro humano fala, você tenha que lhe responder. A outra opção, portanto, consiste em não responder e continuar com o que estava fazendo, como se nada tivesse sido dito. Se isto lhe soar parecido com o dar a outra face, você terá compreendido uma grande ironia da nova era. Estará, então, utilizando a doutrina do amor apregoada por aquela pessoa que o enfrenta e, desta forma, poderá ganhar as suas próprias vitórias individuais. Número 2. Respeitem o direito dos outros terem as suas próprias crenças, sendo tolerantes com elas. No seu pensamento, nunca lhes desejem nada de mal, ainda que se irritem com os métodos que eles utilizam. Lembre-se de que eles são totalmente comparáveis com você e que todos ajudaram a planificar as mudanças que estão na origem da discussão. Muitos deles, mais tarde, poderão vir a unir-se a você, quando sentirem o equilíbrio que está acontecendo no planeta, à luz das realidades das suas rigorosas doutrinas. O amor é a doutrina da nova era, o que reflete perfeitamente os grandes resultados e curas que eles experimentaram nos seus encontros.
Muitos deles, eventualmente, acabarão por compreender que a única coisa que os separa é a organização a que eles pertencem, assim como uma informação que é antiga e já deixou de ser válida. Número 3. Não ergam nunca grandes organizações à volta do seu trabalho da nova era. Este trabalho será mais eficiente com muitos indivíduos cujos rostos mudam frequentemente. Haverá um grande movimento à volta de muitos de vocês, à medida que forem descobrindo os seus contratos e se sintam impulsionados a passarem para áreas diferentes. Isto não se presta a levantar organizações com numerosos associados, em que venha a ser desejável uma responsabilidade de organização a longo prazo. Isto é importante. Você pode fazer um enorme trabalho sem chegar a ter necessidade de um edifício como aqueles que abrigam grandes organizações com muitos membros. Se não tiver um espaço com seu nome, você será um alvo difícil de atingir por aqueles que estão dispostos a utilizar o seu poder econômico e político para acabar com as suas atividades. Haverá abundância para o seu trabalho. Deixarão de ser úteis os velhos métodos de acumulação e contribuição da comunidade econômica. Os novos métodos serão muito mais espontâneos. Este é um conceito difícil para aqueles que, para sentirem-se seguros, precisam das instituições monetárias da velha energia e dos antigos métodos de financiamento. A nossa advertência amorosa é para aceitarem voluntariamente que as soluções e as necessidades econômicas estarão mais próximas da necessidade real. Vos será oferecido o que necessitam no momento em que surgir a necessidade. O universo é muito abundante e vocês fazem parte deste plano. Lentamente, verão que muitos dos velhos métodos monetários da velha energia fracassarão por completo, para a grande surpresa e perturbação daqueles que têm de sustentar e manter grandes edifícios e organizações. Aqueles que necessitam de instalações para suas curas ou para os seus trabalhos educativos, tudo devem fazer para não chamar atenção. Lembrem-se, meus queridos, que estar alerta e consciente não é como uma doutrina evangélica que convida outros a se unirem a ela. O seu sistema de crenças é, talvez, o mais pessoal que jamais tenha existido no planeta. É um verdadeiro milagre do espírito que tantos humanos recebam a mesma informação e cheguem às mesmas conclusões, sem que isso seja suportado por algum tipo de liderança ou guia humano. Nem os estádios cheios de gente, nem as pressões dos órgãos de informações em favor do apoio econômico o empurrarão para a frente. Aqueles que pretendem marginalizá-lo como sendo o diabo não compreenderão a forma de organização da nova era, pois ela ocorrerá num nível de comunicação que nunca terão visto. Chegará um dia em que poderão reunir-se num lugar para efetuar uma meditação mundial sem a necessidade sequer de vos ser enviado um convite. Isso faz parte da nova visão que vos está sendo dada. Também haverá aqueles que, embora compartilhem das suas crenças, rejeitarão as boas notícias da nova energia. Ficarão irritados pelos métodos que utilizam e estarem sofrendo alterações e não se regozijarão por outros receberem o poder que eles adquiriram, intuitivamente, na nova energia. Isto é uma verdadeira prova para eles, pois terem recebido a visão da nova energia irá levá-los a um tempo de prova. Tal prova consistirá em substituir as velhas formas pelas novas e, durante o processo, multiplicar por 10 o seu próprio poder. Portanto, ame-os. O trabalho que eles fizeram representa uma boa parte da razão pela qual o planeta mudou tanto e tão depressa. Enquanto ouve ou lê essas palavras, lembre-se de que elas estão disponíveis para todos os humanos a qualquer momento, inclusive para os que não creem nelas. Mas este é o seu direito de nascimento, enquanto pessoas soberanas sobre este planeta. Todos ganharam a oportunidade de contatar com essa nova informação e de avaliar à luz do que acontece à sua volta. Alguns irão pô-la de lado, outros não. Esta não é uma mensagem destinada a uns poucos eleitos. É desejo do Espírito que todos conheçam esta nova informação para poderem assumi-la interiormente e utilizarem a sua intuição para se deixarem guiar sobre a verdade de tudo isto. Quando assim fizerem, esta parte deles, que é o próprio Deus,
lhes dirá que se encontram muito perto de compreender por que chegaram aqui. Muitos se ajoelharão e chorarão, agradecidos pelo deslumbramento, e seguirão em frente para abraçarem a nova energia com avidez e alegria. Outros, porém, lutarão contra os sentimentos, apoiados pela semente do medo, da qual já falei em escritos anteriores, nos livros número 1 e número 2, afastando-se de tudo isto. Aqueles que se afastarem, no entanto, são tão amados pelo Espírito como os que aderirem. As regras desse planeta são o livre-arbítrio e a não intervenção. Vocês chegam aqui por desígnio, mas as suas ações sempre ocorrem no agora, como nós lhes chamamos. Há sempre espontaneidade e surpresa naquilo que os humanos fazem com a informação do Espírito. Dado que você está lendo ou ouvindo estas palavras, dizemos novamente o seguinte: meu caro, não é por acaso que está escutando, está olhando para esta página neste momento. Sabemos o seu nome e colocamos à sua frente uma mensagem procedente do lar. Sabemos de tudo aquilo por que teve de passar e o que está acontecendo nesse preciso momento na sua existência. Há entidades que o amam, que têm estado com você ao longo de toda a sua vida e que olham por cima do seu ombro enquanto está lendo ou ouvindo. Estas entidades são, frequentemente, os seus melhores amigos, apesar de isto permanecer oculto para você enquanto estiver neste planeta. Estas entidades alegram-se neste momento por você estar lendo ou ouvindo uma mensagem que diz respeito quer a elas, quer a você mesmo. Elas desejam que as reconheça e comece a aprender com a dualidade que impede que se vejam uns aos outros na dimensão em que você vive. E anseiam que você reconheça quem é na realidade e que finalmente dê início ao processo que o trouxe ao planeta. Há um grande apreço diante dos seus olhos, pois essas entidades estão completamente ao seu serviço. Não fazem qualquer juízo, pois são verdadeiramente a consciência do Espírito, tal como você foi antes de chegar à Terra. Uma pergunta: já lhes comunicou o amor que sente por elas? Alguma vez tenta recordar quem são? Torna-se demasiado estranho ou insólito imaginar tal coisa? Até o mais cético de todos os seres humanos é honrado por estar na Terra neste tempo. Não viemos para emitir um juízo sobre vocês, mas para servir o seu planeta, dando informação sobre do que vos espera nesta nova era de amor e ciência. Ao oferecer-vos esse privilégio, devemos referir insistentemente o amor que o Espírito sente por todos. Mas é difícil imaginar a profundidade deste amor. Vocês alteraram o próprio tecido do universo, e o que vos impede de se aperceberem disso é precisamente aquilo pelo qual são celebrados. O trabalho que estão fazendo é extraordinário, visto desde qualquer ponto do universo. Todos conhecemos o seu caminho e permanecemos mergulhados no respeito. Todos são amados com muita ternura, e assim é, Craio.